Foi no dia 9 de junho de 2008, às 11h28 da manhã em São Paulo, que eu peguei meu bebê pela primeira vez nos braços. Eu jamais vou esquecer o chorinho dele e eu falo pra todas as minhas amigas que vão ser mães que a coisa mais emocionante que elas vão ouvir na vida é o primeiro chorinho do bebê. É a melhor sensação que existe no mundo. O desenvolvimento do Theozinho como bebê ia aparentemente normal, principalmente eu que era uma mãe leiga, que não tinha uma noção assim muito exata do que eu deveria observar. Aquilo que eu lia por cima estava ótimo. Ele falou papai com 5 meses, ele falou mamãe com 6 meses, ele parecia estar com desenvolvimento motor em ordem, aquela coisa de erguer a cabecinha, virar de bruços, ele era muito esperto, ele era muito sorridente, ele ia com todo mundo. Quando foi chegando no primeiro aninho, eu percebi que ele começou a mudar um pouquinho. Ele começou a ficar um pouco mais sério, parecia que ele estava ficando muito concentrado em algumas coisas que ele estava mexendo, então quando a gente chamava, ele não olhava. Ele pegou uma fixação por rodinhas, né, que ele virava o carrinho pra cima e ele ficava rodando a rodinha do carrinho. O que eu pensava como mãe, que não tem muita experiência, né, era mãe de primeira viagem, não tinha sobrinho, não tinha amigas com filhos pequenos, é que o Theo era um bebê que tinha uma personalidade difícil. Então, quando eu chamava e ele não olhava, ou quando eu dava alguma instrução verbal do tipo, pega esse brinquedinho aí pra mamãe e ele não atendia, eu pensava só que era uma questão de, era uma criança com personalidade, uma criança que ia dar mais trabalho. Eu não tinha a menor noção de que isso poderia ser um sinal de que alguma coisa estava ali saindo do rumo no desenvolvimento dele. Um mês antes dele fazer 2 aninhos, a gente colocou ele na escolinha pela primeira vez. Com um mês que ele estava na escola, as professoras fizeram uma reunião com a gente e apresentaram um relatório com várias características do Theo que elas acreditavam que estava fora do ritmo normal do desenvolvimento de uma criança de 2 anos. Por mais que eu não entendesse nada de autismo naquele momento, eu tive certeza absoluta que eles estavam falando que o Theo possivelmente era autista. E foi quando a gente levou ele em um neuro, que examinou ele por um tempo, deu uns carrinhos pra ele brincar e ele fez exatamente aquilo que a gente achava que ele ia fazer, que é pegar o carrinho, virar pra cima e mexer nas rodinhas. E o neuro falou pra gente que o Theo tinha transtorno global do desenvolvimento, que é o nome que se dava pra autismo naquela época, em 2010. Hoje em dia a gente fala transtornos do espectro do autismo. O autismo é um espectro justamente porque tem crianças com todos os tipos de comprometimentos e diferentes habilidades. E isso não queria dizer nada, mas na verdade isso é um dos sintomas de autismo, que é a criança perder habilidades que ela já possuía. Ela não precisa ter todos os sintomas daquele pilar, né? Que a gente fala que o autismo tem 3 pilares. É o comprometimento na comunicação, na interação com o outro e no comportamento, né? As brincadeiras que são diferentes ou algum comportamento que é repetitivo. Quando a gente recebe um diagnóstico como esse, a gente perde o chão por vários motivos. E acho que o primeiro motivo é que a gente, quando fica grávida, a gente idealiza aquele bebê, né? A gente faz 1 milhão de planos para aquele bebê. E essa surpresa tira a gente do chão, justamente porque a gente fica, e agora? Pegaram todos os meus planos e falaram, olha, não necessariamente vai ser assim. Como eu vou seguir agora? A gente tem que erguer a cabeça, até porque a gente tá sofrendo, mas a gente tem que trocar o pneu com o carro andando, né? Quanto mais cedo descobrir que a criança é autista, melhor para ela, mais cedo ela vai receber as intervenções, porque o cérebro da criança se desenvolve muito até os 3 anos de idade. E a gente descobre no final das contas que é possível ser feliz depois de um diagnóstico difícil, que a vida segue, a vida continua, a gente vai readequar as expectativas da gente, a gente vai ter alegrias diferentes, mas a gente vai sim ter muitas alegrias. Atualmente o Theo faz fono, ele ainda não fala, então a gente trabalha com uma comunicação por troca de figuras, que é muito legal. A gente já tentou linguagem de sinais também quando ele era mais novo, ele já fez terapia ocupacional, ele faz terapia com psicóloga, que é uma terapia focada em autismo chamada ABA, ele já fez natação, ele faz muita coisa, gente, esse menino ele tem uma agenda de adulto. Você quer mais? Ah, não entendi, você quer mais? Mais. Ah, ah. Quando o Theo começou a querer interagir com outras crianças, eu tinha muito medo dele sofrer bullying, eu tinha muito medo dele ser rejeitado. Então, algumas vezes, quando eu via ele se aproximando de outras crianças no playground, eu meio que puxava ele já com medo daquela dor, né, de ver ele ser rejeitado. E eu percebi que eu tava super protegendo ele. E, na verdade, super protegendo, eu tava evitando o desenvolvimento dele, né, eu tava atrapalhando o desenvolvimento. O que eu passei a fazer é mediar esse contato. Quando ele ia pro playground e ele tentava interagir com outras crianças, eu já chegava antes, falava, olha só, ele não fala, mas ele entende tudo que você fala, viu? Se ele não tiver brincando do jeito que você acha, ou se ele estiver incomodando, você pode falar com ele que ele vai entender.
E criança, gente, criança é muito pura, principalmente as menorzinhas. Elas entendem rápido, no máximo elas perguntam, tia, por que ele não fala ainda? E aí eu sempre explico que é porque cada criança tem o seu ritmo e ele tá aprendendo a falar ainda, e elas costumam ser muito pacientes. Eu acho que isso foi a melhor coisa que eu pude fazer para não atrapalhar o desenvolvimento dele e para ajudar principalmente no processo de socialização dele. Com relação ao nosso filho, a gente tem que reaprender a cuidar daquela criança. Porque quando a gente recebe o diagnóstico, parece que te falaram, olha, tudo aquilo que você sabia até agora sobre essa criança, você não sabe mais. Então você tem que reaprender, às vezes, como falar, porque o cérebro da criança funciona de uma forma diferente. E é um processo muito interessante pra gente também. A gente também cresce muito como ser humano. Hoje em dia eu me acho uma pessoa mais altruísta, eu me acho, sem dúvida, uma pessoa melhor do que eu era antes do diagnóstico, por ter mudado as minhas prioridades, por ter revisto alguns valores e por ter essa vontade também que vem de querer ajudar os outros, né, que estão passando pela mesma situação que eu. Porque eu passei por aquela dor, eu sei como foi difícil eu começar a ver uma luz no fim do túnel. E foi com esse objetivo que eu comecei um blog, para poder estender a mão para outras mães que estivessem passando por essa situação. Mostrar que a vida continua, mostrar que a gente melhora, que eles melhoram e que tem jeito sim, tem mesmo uma luz no fim do túnel. A gente precisa trabalhar para que a sociedade receba o diferente, porque o diferente agrega e muito. Então a gente não tem aí que ensinar a sociedade, ensinar as escolas, ensinar os hotéis a lidar com as crianças com deficiência, com as crianças autistas, porque elas têm direito de ir e vir, assim como todos nós, elas têm direito de frequentar os lugares, elas têm o direito de estudar. A gente é que tem que aprender como que a gente pode ensiná-las da melhor forma. Bom, foi um prazer trazer esse assunto para a nova temporada do canal Meu Bebê. Muito obrigada pela oportunidade e a gente se vê. Tchau! Theo, dá tchau aqui. Manda um beijo. Beijo, mamãe.